Vamos lá, vamos aí conhecer um pouquinho da tabela SAC agora, um pouco mais da sua introdução, um pouco mais aí da parte de juros, a parte de amortização, tá? Então, ó, características de um sistema de amortização constante, né? A tabela SAC. As amortizações são constantes, então isso é muito importante, isso cai muito na prova, tá? Muito, muito, muito. Então, ó, você vai lembrar o quê? Ó, se SAC, sistema de amortização constante, então a amortização é como? Ela é constante. Então, ó, por que a amortização ela é constante? Olha aqui os valores. Tá vendo que o valor amortizado ele não vai mudar? Sendo assim, se ele não vai mudar, o que vai mudar, né? Vamos dar uma olhadinha. Ó. As parcelas são decrescentes. Vamos colocar em outra cor aqui. Ó. Por que as parcelas são decrescentes? Olha o número das prestações aqui, ó. Como ele vai caindo, ó. Como ele vai ao decorrer do tempo abaixando, né? Em compensação, os juros eles são crescentes, tá? Então, ó, isso é muito importante. Então, os juros eles são crescentes. Então, ó, olha, desculpa, os juros são decrescentes, assim como as parcelas. Olha os juros aqui, ó, ao decorrer do tempo, também caindo, tá? E o saldo devedor, vamos colocar aqui laranjinha, o saldo devedor também é decrescente, o saldo devedor caindo aqui ao decorrer, né? Ele comparado com a tabela Price, depois eu vou explicar essa tabelinha para vocês, a primeira parcela é mais alta, mas a dívida é mais barata. Coloque isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Então, a tabela SAC, comparado com a Price, a primeira parcela é mais alta. Se você for fazer na tabela SAC e Price, utilizar os dois, qual que vai dar a primeira parcela mais alta? A parcela mais alta é a da SAC. Ah, beleza. Só que, em compensação, a SAC ela é mais barata. Ela é mais barata porque você consegue ir amortizando ali. Você vai ver, né, que os juros eles vão sendo decrescentes. Isso ajuda muito, né, na hora que você vai amortizar e, consequentemente, mostra que a dívida é mais barata. Pelo fato da Price, as prestações ser sempre as mesmas, ser igualitárias, elas acabam se tornando um pouco mais caras, tá? Então, olha só, olha como que funciona aqui, ó, para que vocês consigam entender aqui o processo. Imagina, por exemplo, que você fez lá um financiamento e o financiamento ele começa aqui no período zero um valor de 10 mil. Então, o saldo devedor é um saldo de 10 mil reais. Vamos colocar aqui uma outra canetinha, na amarela. O saldo devedor é um saldo de 10 mil, tá? Então, olha só, como que vai ser a primeira prestação? A primeira prestação é um valor de 3 mil. Então, ó, sempre que você vai estar amortizando, você vai amortizar um valor de 2 mil reais. Só que, olha só, você vai amortizar aqui, os juros vai ser 10% sobre o saldo devedor. Então, ó, 10%. Então, é muito fácil de você calcular quanto é a parcela. Você sabe que a amortização vai ser de quanto? A amortização vai ser de 2 mil, beleza? Wallace, por que a amortização vai ser de 2 mil? Olha só, qual que é o valor que você pegou? 10 mil. Qual que é a quantidade de parcelas que você vai pagar? 5. Então, você vai pagar 10 mil dividido por 5. 5 é o quê? As parcelas. Então, a amortização sempre vai ser 2 mil. Então, isso é muito simples, tá? Então, ó, quando você somar aqui 2, 4, 6, 8, 10, você vai ter os 10 mil. Mas é só isso que vai pagar? Claro que não. Então, vai pagar 2 mil e aí que tá, mais os juros. E aí, como que vai ser os juros, tá? Nesse caso, o exemplo, os juros sempre é 10% sobre o saldo devedor. E é isso que vai fazendo a parcela diminuir. Olha como que é tranquilo, ó. Então, beleza. O cara devia 10 mil. Ele amortizou 2 mil e ele vai pagar mais os juros. 10% sobre o saldo. Parcela total, 3 mil. Então, ó, esse mais esse vai ser igual a esse. Beleza? Show de bola. A partir do momento que o cara pagou uma parcela de 3 mil, quanto que vai amortizar? Vai amortizar só os 2 mil. O mil que ele pagou é juros. Então, ele passa a ter um saldo devedor de 10 mil reais. Agora, olha só o que vai acontecer. Ele vai pagar 10% sobre esse valor. Ou seja, a amortização, mesma coisa, 2 mil. Mais o que agora? Os juros, que é o quê? 10% sobre o saldo devedor. 10% de 8.800. Ele vai pagar 2.800. Ah, beleza. Quanto que vai amortizar na dívida dele? 2 mil reais. E aí aqui, ó, ele vai de novo. Ele vai aqui agora ter um saldo devedor de 6 mil. Vai pagar 10% de novo. Então, ele tem amortização, 2 mil. Agora, quanto que é o saldo dele? O saldo devedor dele é 6 mil reais. Ele vai pagar 10%, que é 600 reais. Vai pagar uma prestação de 2.600. É esse 2.600, Wallace, que vai sair lá, que vai amortizar
Não, o que amortiza é sempre o mesmo valor, é sempre os 2.000, tá? Esses 600, 800 que ele está pagando a mais é sempre juros. Então, tá vendo? Ó, que quanto mais vai pagando, menos juros você vai pagando. Por quê? Você vai sempre pagando sobre o saldo devedor que está lá. E isso vai decrescendo, né? O saldo devedor ele vai caindo. Beleza, pagou mais essa parcela. E aí vamos para esse aqui agora. Agora ele tem um saldo devedor de 4.000. Ele vai pagar 10% de juros sobre o 4.000, que é um total de R$400. Continua pagando a amortização no valor de 2.000, pagou 2.400. E aí, por último, porém não menos importante, a gente tem aqui a última parcelinha. Ó. Ele tem agora um saldo devedor de 2.000. Ele vai pagar 10% sobre o saldo devedor. Qual que é o saldo devedor dele? R$2.000, 10% de 2.200. A amortização aqui, R$2.000. Perceba que aqui agora, quando for amortizar, ó, ele já não tem dívida nenhuma, ele tem um total de R$0. Beleza? Então é muito fácil e é muito tranquilo. Para você saber quanto que é a prestação, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor da dívida, e dividir pelas parcelas. Suponhamos lá, o cara vai pegar 20.000 e pagar em 4 vezes. Então, qual que vai ser lá a amortização? Como que você vai calcular? O valor da dívida é 20.000. Se ele vai dividir em 4 vezes, então a amortização vai ser sempre 5.000. Wallace, beleza, agora eu entendi. E como que vai ser a primeira prestação dele? Aí você vai ter que saber os juros, né? Aí você vai ser o valor da dívida dividido pela parcela mais os juros. Se ele pegou 20.000 e os juros foi de 10%, ele vai pagar 5.000, que é a amortização, mais 2.000 de juros. E aí seria 7.000. Então é muito tranquilo a tabela SAC para você achar as prestações. Você pega o valor da dívida e divide pela quantidade de parcela. Claro que vai ter milhares de exemplos para a gente fazer, tá? Depois que você achar, você vai ter que calcular os juros. E aí, para você calcular os juros, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor da amortização, do saldo devedor, e aí vai lá multiplicar por qual é os juros, né? E vai depender dos juros que está dando naquele momento, beleza? A gente vai ter outros exemplos aqui para frente, vai ficando cada vez mais fácil aí de entender. Mas lembra o seguinte, ó, a amortização é constante, sempre amortiza o mesmo valor. Vamos limpar aqui, porque isso aqui é importante. Então, ó, amortização constante, por que constante? Está sempre amortizando o mesmo valor, isso é importante. As parcelas são decrescentes. Por que as parcelas são decrescentes? Porque vai caindo, né? Os juros são decrescentes, os juros também são decrescentes, os juros vão caindo, assim como o saldo devedor, tá? O saldo, ó. Então, ó, o saldo cai, a partir do momento que o saldo cai, os juros vão cair, e a partir do momento que os juros vão cair, a prestação vai cair também, beleza? Comparada com a Price, ela tem essa primeira prestação aqui mais alta, tá? Vamos colocar em vermelho, a primeira aqui é mais alta, em compensação, a dívida é mais barata. Daqui a pouco a gente vai ver a tabela próxima, beleza? Espero vocês na nossa próxima aula.